Então, como terminamos falando, a monarquia era determinada pela aliança, né? Não pelos modelos vizinhos, apesar de que quando o povo pede a monarquia, ele diz que quer uma monarquia conforme os povos vizinhos. Mas na relação da aliança, é a aliança que define o papel e o modo de operar a monarquia, né? E nós vemos que Saul, que foi o primeiro rei, o seu reinado, que tem alguns pontos positivos, ele mostra que a monarquia é a vontade de Deus para o seu povo, mas somente se ela refletir a relação de aliança. Então, quando o Senhor unge Saul, testifica diante do povo com sinais, o Senhor mostra que, como já tinha sido registrado por Moisés em Deuteronômio, que ele não era contrário à monarquia. A contrariedade, né, segundo o Green, no Introdução à Teologia Bíblica, ele diz, a contrariedade se dava não pelo povo requerer um rei, mas por requerer um rei à semelhança da monarquia dos povos vizinhos, que geravam benefícios terrenos, negociavam um padrão que não era aceito por Deus, porque já era da vontade de Deus. O Senhor já tinha o propósito de governar o seu povo através de um corregente real, né? Isso aponta desde do Gênesis capítulo 49, se eu não me engano, quando da profecia da bênção profética de Jacó sobre a tribo de Judá, né? Nessa aliança davídica fica claro o papel do rei como um mediador da aliança, né? Ele era o representante de Deus para o povo e representante do povo para Deus. Nós temos o exemplo do rei Josias e do Zedequias, né? Promessas cruciais, exemplo do caso de Salomão e Roboão, linhagem de Davi e localização de Jerusalém. São algumas especificidades que a gente tem da aliança de Davi. Por toda a história da monarquia de Davi, ele age como um grande mediador, como um mediador da aliança entre Deus e o povo. Ele sempre se colocava, ele sempre era tido como um representante de Deus e representante do povo. Era o rei que dava o primeiro passo nos compromissos, para firmar compromissos de aliança, para convocar o povo e suplicar, interceder em favor do povo diante de Deus com base na aliança. Na estrutura de Israel, o rei ele não cumpria formalmente o papel de sacerdote, mas como filho ele tinha acesso da casa do pai. Como assim filho, né? Se, como Deus fala na promessa de Davi, aquele que está no trono é filho de Deus, é um filho dele, e seria repreendido conforme um pai repreende seu filho, com vara de homens. Então, o rei não era um sacerdote de ofício, no entanto ele é filho. Como filho ele tem acesso à casa do pai. Então ele cumpria um papel de intercessor pelo povo, bem como de governar sobre o povo. Como representante do pai, ele governava sobre o povo, e como parte do povo, sendo filho, ele intercedia pelo povo. Esse rei, esse rei intercessor, esse rei mediador, esse rei que governa sobre o povo e intercede pelo povo, ele tem o cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Ele não só intercede, mas ele governa. Por isso, né, que nós costumamos dizer que o Senhor, ele só é salvador daquele de quem ele é Senhor. Então ele governa e intercede por estes
que ele governa, né? E no caso de Jesus, ele tem o cumprimento perfeito, porque Jesus também, ele é o que? Sacerdote. Né? Ele é sacerdote rei, não segundo a linhagem de Davi, não segundo a carne, mas segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está lá em Hebreus 7. Né? Ele é o rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça, enquanto ao mesmo tempo ele age como sacerdote compassivo, que intercede por nós. Em termos práticos, né, para a nossa vida, entender esse conceito de rei e sacerdote, isso nos traz paz e consolo, porque na figura de Jesus Cristo nós temos segurança, porque ele é rei sobre todas as coisas, ele é rei. Entendeu? Nada pode arrebatar-nos das suas mãos. Mas ele também é sacerdote, bispo das nossas almas, como diz o autor aos Hebreus. Então, nesse papel, ele intercede por nós, junto ao Pai. Né? Ele é o nosso intercessor. Aquele que governa sobre nós é o mesmo que suplica em nosso favor. Em outras palavras, uma comparação é que o nosso advogado é também o nosso juiz. Aquele que suplica por nós é o mesmo que impõe julgamentos sobre nós. O nosso rei é sacerdote, o nosso sacerdote é rei. Uma nota de observação aí desse rei como mediador, nas palavras de Palmer Roberts no livro Cristo dos Pactos, página 192, abre aspas. Esse papel de rei como mediador da aliança na verdade, um aspecto importante da aliança davídica. Moisés e Josué podem ter antecipado esse papel em virtude de suas qualificações como líderes que mediaram a aliança. Mas o estabelecimento permanente de alguém que atuará neste papel vital é traço distintivo da aliança davídica. Fecha aspas. Um segundo aspecto, né, que nós devemos observar, né, como especificidade da aliança de Davi, são as promessas estipuladas, né, nessa aliança, que se concentram em dois aspectos. Refere-se primeiro à linhagem de Davi e outra à localização de Jerusalém. Né? Os propósitos de redenção de Deus, eles se concentram nesses dois pontos, a linhagem de Davi e o trono de Jerusalém. A casa e o reino de Davi estão estabelecidos para sempre, como diz lá em 2 Samuel 7. E a fidelidade de Deus a essa promessa fica retratada pelo fato de que a linhagem de Davi e o trono de Jerusalém foram mantidos sob a antiga aliança por um período de mais de 400 anos. Esse mandato representa a mais longa dinastia na história do mundo, provavelmente. Né? E é muito interessante quando a gente olha quando a gente acompanha a história da monarquia davídica nos livros de Reis, nós vemos que Deus castiga Israel com severidade à medida que Israel erra, mas ele continua a tratar graciosamente com Davi e Jerusalém. Né? Quando Davi senta no trono, quando Salomão ele senta no trono, ele experimenta a ação disciplinadora de Deus, que é quando Deus promete para ele que ia tirar o trono e dar ao seu servo. Está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, né, que quando o Senhor promete a Salomão que ia tomar. A implicação daquela palavra é espantosa, porque não havia Deus prometido a Davi que sempre teria um descendente dele no trono, mas agora o Senhor fala que rasgaria o trono, que tiraria de Salomão e daria a um estrangeiro. Mas o que a gente vê a seguir é que Deus não esquece da sua promessa, né? Deus não pode esquecer. Então ele mantém Jerusalém e o filho de Salomão no trono. Deus mantém.
a preservação da linhagem de Davi no trono do agora reino do sul, tribo de Judá, em Jerusalém. É muito claro na profecia que vem a Roboão, que Deus ia tirar o trono, ia rasgar, ia dividir o povo, ia dar a ele, mas ia preservar a tribo por amor de Davi. E Jerusalém é a cidade que escolheu dentre de todas as tribos, né? Como está escrito lá em 1 Reis capítulo 11, verso 32. Ó. Porém, ele, Salomão, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre de todas as tribos de Israel. Por duas vezes esse ponto é enfatizado nos versículos que se seguem. Deus será misericordioso, não rasga o reino de Salomão por amor de Davi, o servo. E ao filho de Salomão ele dá uma tribo para que Davi tenha sempre uma lâmpada diante de Deus em Jerusalém. Verso 36. Para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Verso 36. Fica claro que a punição de Deus ao tirar o reino de Salomão não pôs fim ao compromisso da aliança feito em benefício de Davi e Jerusalém, porque por amor a Davi, o Senhor e a cidade que o Senhor escolheu, ele mantém isso, né, ele mantém a cidade sob o governo de um descendente de Davi, o Roboão. Nós vamos ver nas sucessivas nos sucessivos reis depois de Davi, que quando eles pecam, eles são punidos, mas o Senhor sempre enfatiza que por amor a Davi, ele vai manter Jerusalém, ele vai manter o trono. Ele não, sempre por amor a Davi, por preservação da linhagem de Davi, por aquilo que o Senhor, pela a palavra que o Senhor afiançou a Davi. Né? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Mas depois eu vou colocar como atividade de leitura para vocês essa parte das questões específicas relativas à aliança davídica, para que vocês possam ter um conteúdo mais amplo. Uma outra especificidade da aliança de Davi é se ela é uma aliança incondicional. Por que incondicional? Ainda que todas as alianças de Deus tenham um aspecto condicional. Não aspecto condicional para levar a cabo o que o Senhor intenciona, mas para que uma bênção seja assegurada, né? Bênçãos da vida em aliança. Né? Então, por exemplo, na aliança com Abraão, o macho incircunciso seria eliminado. Logo, então, para você ser reconhecido povo da aliança, povo de Deus, você tinha que se circuncidar, se submeter à circuncisão. Na aliança mosaica, a aliança da lei, o desobediência da lei não entraria no descanso de Deus. Então, uma condição para receber essa bênção. Com Davi, o rei pecador vai ser açoitado com vara de homem. Então, para que ele não seja disciplinado, ele precisa obedecer. Então, esse aspecto de cada aliança tem um aspecto condicional. O propósito de Deus redimir um povo para ele torna certo que essas condições serão atendidas. As condições que Deus determinou para si, para levar a efeito o seu plano, elas serão atendidas. Como serão, isso fica aí no nível do conhecimento de Deus. Mas saber que Deus vai levar a cabo o seu plano não nos isenta, ou não isenta o povo da aliança das suas obrigações. Um ponto que cabe a gente destacar aqui é que, não obstante a fidelidade de Deus, a promessa de Deus, o fato de que a linhagem de Davi e o trono de Jerusalém foi mantido sob a antiga aliança sobre mais de 400 anos.
Mas como explicar, por exemplo, o fato de que a linhagem davídica finalmente foi interrompida? Ainda que a promessa concernente ao governo do filho de Davi falasse de um trono eterno. Jerusalém foi finalmente destruída e o governo da linhagem davídica chegou ao fim. Alguém pode sugerir que a queda da monarquia davídica, né, pode até ser sugerido que foi apenas um intervalo, né, um hiato ali, que o reino de Davi será restaurado em uma época futura. Porém, a ideia de para sempre, ela nos passa uma ideia de sucessão ininterrupta. Não seria muito tranquilizador você pensar que uma promessa de que você viveria para sempre, ela pode ter um hiato. Então você não vai descansar nessa promessa. Mas a forma de resolver isso é entender o reinado de Davi como a monarquia davídica no seu papel tipológico. Um tipo é uma ilustração, e qualquer ilustração ela vai ter imperfeição, né? Ela é uma sombra. Assim, o rei davídico, a monarquia davídica, ela representa, ela é sombra, ela é uma ilustração imperfeita do reinado perfeito e definitivo de Jesus. Com isso, a gente vai registrar imperfeições nessa monarquia que de maneira alguma serão vistas no reinado de Jesus. Por fim, abre aspas para Robertson, no livro Aliança, todas as sombras proféticas da antiga aliança contêm menos da realidade da redenção do que encontrado na substância da nova aliança. Fecha aspas. Ou seja, tudo como é tipológica, né, o papel da aliança davídica é tipológico, ele aponta para a aliança, as realidades da nova aliança, então ele vai ter em si imperfeições que não se verá na nova aliança em Cristo Jesus. Em 1 Crônicas, capítulo 29 e 23, nós vemos que claramente o papel do trono de Davi é tipológico. Né? Quando Salomão se assenta no trono, Crônica registra: assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai. Então Salomão sentou no trono do Senhor. Lógico que ele não estava no Monte Sião, na cidade celestial, né? No sentido material. Mas ele sentou, mas a figura, né? O trono em Jerusalém, o rei assentado no trono, é um tipo do rei eterno sentado no trono de Sião, na Jerusalém celestial. Né? Nesse sentido, o trono de Davi, ele representa o trono do próprio Deus. Por fim, abro aspas aqui de novo para o Robertson, no livro Alianças: Jesus Cristo, o Messias de Davi, agora se assenta no trono de Deus, que é o trono de Davi. Ele governa no céu à mão direita de Deus, o cumprimento da sombra da antiga aliança na nova, a promessa de um governo eterno mediante o Filho divino de Davi encontra o seu cumprimento no governo de Cristo à mão direita de Deus, o Pai. Esse governo já começou. A promessa de que ele durará eternamente significa que o governo de Jesus Cristo nunca será interrompido, nem por um momento, nem por uma hora. Fecha aspas. A linhagem de Davi antecipou em forma de sombra o caráter eterno de Jesus Cristo, do reino de Jesus Cristo. Enquanto Deus realmente estava manifestando seu senhorio por meio da linhagem de Davi, essa monarquia humana estava servindo ao mesmo tempo como representação tipológica do próprio trono de Deus. O rei
no de Deus foi projetado para antecipar em forma de sombra a realidade do Redentor messiânico que deveria unir definitivamente o trono de Davi ao trono de Deus. É fato, né, que a monarquia davídica, né, o modelo de governo da nova terra, o efeito combinado, na palavra do Goldsmith, né, do livro Introdução à Teologia Bíblica, ele diz, ó, abre aspas, o efeito combinado do reinado de Saul, Davi e Salomão expôs o modelo do governo de Deus na terra. No seu âmago estava a aliança. O rei representava toda a nação como verdadeiro parceiro da aliança de Deus. Ao mesmo tempo, mediava o governo de Deus sobre as pessoas, em união com o templo e o seu ministério de reconciliação e perdão. Então, mais um aspecto tipológico aqui, né? A gente vendo agora em outro escrito. Em outro escrito, essa ideia tipológica do reinado de Davi. Vocês me desculpam que eu procurando aqui um material, quando a gente vê, às vezes tem um monte de tela aberta. O que eu queria mostrar a vocês agora nesse finalzinho, né, já que chegamos ao fim aqui da Aliança Davídica, é esse quadro. Esse quadro aqui ele é retirado do livro Introdução à Teologia Bíblica, onde ele vai mostrar alguns aspectos, né, dentro das alianças muito interessantes. Então ele bota lá, reino, Deus, humanidade, mundo. Dentro do reino é a esfera, a aliança que está acontecendo, né? A aliança que está acontecendo, ou que está sendo celebrado. Na aliança da criação nós temos Deus, a humanidade envolvida é Adão e Eva, e o mundo alvo da criação, né, o mundo de domínio dessa aliança, de alcance dessa aliança, né, no âmbito geográfico é o Éden. A queda, né, a mancha negra, que hoje em dia você não pode falar, né, simbolizar mais pecado com negritude. Aí nós temos a aliança da preservação com Noé, então a relação direta com Deus, né, a humanidade, Deus trata diretamente com Noé, e o mundo, o universo dessa aliança é a arca. Depois nós temos a aliança com Abraão, né, celebrada com Deus, né, na figura de Deus. O alvo da aliança é Abraão e sua descendência, e o universo geográfico é a terra de Canaã. Com Moisés se dá a mesma coisa, Deus agora como o Senhor do povo, né? Eu serei o seu Deus, a partir daí a gente tem, eu serei o seu Senhor, vocês serão minha nação. Então a relação muda, né, nos termos da aliança. Agora o alvo é o Israel de Deus, e em termos geográficos continua sendo Canaã. Agora, na monarquia davídica, né, o Senhor continua sendo o Senhor do povo, Senhor do rei, Senhor da sua descendência. A relação de alianças está na fidelidade com a linhagem de Davi, e o Templo de Jerusalém como o alvo específico dessa aliança. Então eu achei bem interessante esse gráfico, e continua a minha recomendação para adquirir esse livro, Introdução à Teologia Bíblica. Vamos terminar esse vídeo, esse breve estudo sobre a Aliança Davídica, colocando, trazendo digamos assim, uma aplicação, um olhar hoje, como nós devemos olhar para essas alianças, olhar para essas alianças do Antigo Testamento, essas alianças que são complementares uma na outra, e olhar especialmente para essa aliança davídica como um vislumbre do cumprimento da aliança, com um vislumbre da realidade da nova aliança. E nesse sentido, cada participante da nova aliança participa pessoalmente nessa filiação estabelecida pela aliança de Deus com Davi. Cada cristão também é considerado por Deus como rei.
Consequentemente, essa é a ideia que Pedro traz, né? Sacerdócio real, né? Nós somos nação santa, sacerdócio real, somos sacerdote e rei. Nós intercedemos e somos reis no sentido de corregentes de Deus, né? Paulo aplica a cada cristão este versículo acerca dos descendentes de Davi, ó. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, reis e rainhas, né, para Deus. Vamos ler o texto na íntegra, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, vamos ler a partir do verso 16. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei no meio deles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pais, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Então, nós somos essa linhagem, né? Como aponta lá em Gênesis capítulo 3, descendência da mulher, descendência da serpente. A descendência da mulher é todo o povo de Deus, é todo aquele que vai morar com Cristo. São todos aqueles que triunfam juntamente com Cristo ante a descendência da serpente que segue para a condenação eterna. Eu sei que isso é difícil de entender, às vezes, é difícil até de aceitar, principalmente quando a gente olha para as pessoas que nós amamos e os vemos longe da aliança com Deus. Então, por isso nós devemos orar, evangelizar, proclamar em tempo e fora de tempo, para que estes sejam alcançados pela graça, que entrem em aliança com Deus e façam parte dessa linhagem da onde vem reis e sacerdotes, reis e rainhas para Deus. Na verdade, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus no sentido único. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito em relação à família de Deus, mas ele é o unigênito do Pai, porque ele é semelhante ao Pai. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então ele é Filho de Deus no outro sentido. Ele é a realização completa da profecia acerca do descendente de Davi como filho real, filho de Deus, né? No entanto, a aliança do reino que é feita com Davi, ela também fala diretamente a cada cristão, a cada filho ou filho de Deus, que pela fé em Jesus Cristo, um homem ou uma mulher torna-se herdeiro e governador no reino de Deus. Portanto, né, aí eu vou fazer mais uma leitura aqui no livro Alianças, para terminar a nossa aula sobre a aliança davídica. Abre aspas para o Palmer Robertson. Anime-se, nada jamais interromperá o governo soberano do seu rei sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre ordena os acontecimentos do mundo, sejam pequenos ou grandes, para o bem do seu povo e para a sua própria glória. Como disse o poeta: alma trêmula, cercada por medos, teu Deus reina. Olhe para cima e enxugue tuas lágrimas, teu Deus reina. Embora teus inimigos ataquem com poder, nada prevalecerá contra ti. Confia nele, ele nunca falhará. Teu Deus reina, teu Deus reina. Louvado seja Deus por sua bondade.